Você já parou para pensar que a história mais épica do universo, uma saga de mais de 4.000 anos, começa com uma única palavra de Deus? Neste primeiro capítulo, você viajou conosco desde o caos primordial até a fé inabalável de Abraão, o homem que se tornou o DNA de uma nação. Iremos, passo a passo, contar a história de Deus na Terra, do livro de Gênesis passando pelos reis, profetas e o Messias, até as visões finais do Apocalipse. Esta é a maior história já contada, e você não pode perdê-la. Inscreva-se e ative as notificações. A jornada continua. No princípio, não havia nada, sem luz, sem som, sem forma. Apenas a vastidão insondável, o eterno Deus, existente antes de qualquer medição de tempo. E quando ele quebra o silêncio e fala, o vazio se curva à ordem. Haja luz. Esta é a história da fundação, da jornada completa, do instante em que Deus constrói o universo, até o momento em que um homem, Abraão, encerra sua vida como o pai de uma fé que mudaria o mundo. Uma épica bíblica de propósito, falha, aliança e a promessa inabalável de redenção. Em 6 atos majestosos, o arquiteto divino transforma o caos em cosmos. Cada palavra é uma fundação, cada dia uma nova camada de beleza. Mas o clímax dessa obra-prima é singular. Deus não apenas cria a vida, ele a cria à sua imagem, o ser humano, homem e mulher, dotados de escolha, razão e a missão de serem guardiões do Éden. Um jardim perfeito, onde a humanidade caminhava em harmonia com o Criador. É nessa conexão, nesse caminhar lado a lado, que reside a primeira e maior verdade sobre nós. Mas essa harmonia está prestes a ser quebrada por uma única e fatal escolha. No coração da liberdade existe uma cerca, a proibição. E é ali que o arqui-inimigo ataca. Sussurro. A tentação não começa com um comando, mas com uma dúvida sutil. É verdade que Deus disse? Ela olha, ela deseja, ela toca, ela come e Adão com ela. O mundo perfeito se estilhaça. O pecado, como uma doença incurável, entra no DNA da humanidade. A morte é a nova realidade. Mas mesmo no juízo, a justiça divina é temperada pela graça. Ao expulsá-los, Deus lança a primeira, a mais enigmática e a mais crucial das profecias. O descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. A semente da redenção é plantada. Fora do Éden, a maldição cresce. O primeiro conflito entre irmãos não é por terra, mas por inveja. Caim mata Abel, não por necessidade, mas pelo veneno da comparação. 2 linhas se desenham, a de Caim, marcada pela violência e pela construção de cidades humanas, e a de Sete, uma linhagem que clama e se devota a Deus. Séculos se passam, a humanidade avança, mas sua maldade avança muito mais rápido. A violência se torna a língua franca da terra, e Deus, o Criador, está prestes a fazer o impensável. Em meio à corrupção, um homem se destaca. Noé, uma ilha de justiça e obediência. Deus o chama, dá as medidas exatas. E Noé, contra toda a lógica do mundo seco, constrói a arca, um símbolo flutuante de fé e de refúgio. A chuva cai, o juízo se cumpre. O mundo é refeito em água. A arca se torna o útero da nova humanidade. Quando a terra seca, Deus sela uma aliança eterna. Nunca mais destruirei a terra com um dilúvio. O arco-íris, essa ponte de cores entre o céu e a terra, torna-se o sinal dessa promessa. A humanidade recomeça, mas logo provará que o problema não era o mundo, e sim o coração humano. As novas gerações crescem, mas o orgulho é a herança principal. Seu plano? Construir uma torre que alcance o céu, não para adoração, mas para a glória própria. Uma declaração de independência radical do Criador. Deus confunde as línguas. O projeto desmorona, a humanidade é dispersa. A história parece perdida no meio de genealogias e nações distantes. Mas é nesse cenário de rebelião que o foco divino se estreita para um único homem, em uma cidade idólatra e rica, Abrão. Em Ur dos Caldeus, Deus irrompe na vida de um homem comum, com um convite absurdo, mas definitivo. Sai da tua terra, para a terra que eu te mostrarei. Não houve mapa, não houve contrato, apenas a voz. Abrão abandona tudo, parentes, conforto, o conhecido, e passa a caminhar movido unicamente pela confiança na palavra de Deus. Ele recebe a fundação de todas as promessas, uma terra, uma nação incontável. E a mais importante, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa não é só a semente de Israel, é a base da salvação, o início da resposta divina à queda do Éden. A jornada é longa, há conflitos, fome e a dúvida da espera. Abrão cede o melhor para Ló, ficando com o deserto. Mas Deus surge e transforma a carência em herança. Olha para o norte, sul, leste e oeste. Tudo será seu. Momento solene. Deus reafirma o impossível. Tua descendência será como as estrelas do céu.
E então, o ápice da teologia em Gênesis, a aliança de sangue. Enquanto Abrão dorme, o próprio Deus, representado por uma tocha de fogo, passa entre os animais sacrificiais. Deus sela a promessa de forma unilateral. O cumprimento não depende da força de Abrão, mas da fidelidade de Deus. A identidade é refeita pela promessa. Abrão, pai exaltado, torna-se Abraão, pai de uma multidão. Sarai se torna Sara. Esperar o impossível testou a fé do casal. Sara duvidou. Abraão cedeu. A intervenção humana gerou Ismael. Deus abençoa Ismael, mas é enfático. O plano não se dobra à impaciência humana. A promessa viria de forma sobrenatural por outro filho, Isaque. Antes de cumprir a promessa, Deus revela seu juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão, o amigo de Deus, negocia. Pede, clama por justiça e misericórdia. Destruirás o justo com o ímpio. Mas a maldade é tão profunda que o julgamento é inevitável. Anjos tiram nó da cidade. Fogo cai do céu. As cidades desaparecem. Mais uma vez, o tema do dilúvio se repete. Deus é justo em seu juízo, mas fiel em separar e salvar o justo. A maldade será confrontada. Aos 90, Sara ri, mas Deus transforma a risada da dúvida em risada de alegria. Isaque nasce, o filho prometido. A fé, porém, não estava completa. Deus pede o impensável. Oferece teu filho Isaque. Não era um pedido de morte, era um teste de devoção. A prova máxima de que Abraão amava o Criador mais do que a própria promessa. O altar é montado, o silêncio pesa. O cutelo se ergue e antes do golpe, Deus chama. Abraão, não toque no menino. Um carneiro, enredado pelos chifres, surge. O substituto, o sacrifício perfeito. Uma profecia viva e poderosa do que o próprio Deus faria, séculos depois em uma cruz. Prover o cordeiro para o sacrifício. Abraão prova sua fé, e Deus jura. Por tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. O plano está selado. O ciclo se fecha. Sara morre. Abraão, fiel até o fim, compra o primeiro pedaço da terra prometida. Ele prepara Isaque, o filho, para assumir a chama. Aos 175 anos, Abraão morre. Ele não viu a nação que Deus prometeu, mas ele viu a fidelidade de Deus em cada passo. Sua história encerra aqui. Mas o legado da sua fé é apenas o começo de toda a história bíblica. Da voz que cria, a queda que fratura e a aliança que resgata. Gênesis não é um livro de história antiga. É a história de um Deus que, antes de fundar uma nação, estava determinado a construir um caminho de redenção. A fé de Abraão nos mostra que a confiança na palavra de Deus é a única ponte capaz de ligar o tempo do homem à eternidade de Deus. Quer saber como esse plano continua? Deixe seu like e confira nosso próximo vídeo.